E aí, povo? Tudo bem? Vocês estão bem? E aí, tá tudo bem com vocês? Vocês estavam com saudade? Eu tava com saudade de vocês. Vocês estavam com saudade de mim? Deixa eu ligar aqui uma luz. Que haja luz. Tá tudo bem com vocês do outro lado? Por aqui tô melhor, graças a Deus. E aí? Durante esse horário, né? É meio complicado a gente fazer live e até estender um pouco mais. Mas eu não podia deixar de vir aqui, né? De vir aqui, da gente compartilhar um pouco do que está acontecendo em Romanos. E a gente já vai começar aí, porque já está um pouco tarde, né? E a intenção não é demorar, tá bom? Só fala para mim como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, que eu dou continuidade, tá bom? Gente, o que chegou para mim aqui, ó? Meu livro. Você é uma pessoa que se dá livro? Você é uma pessoa que gosta de se presentear e tudo mais? A gente tem que presentear os outros, dar presente para os outros, mas você também tem que se presentear, né? E a melhor coisa que existe é o conhecimento. E o conhecimento ninguém pode tirar de você. Tá bom? Tá tudo bom? Então, beleza. Vamos lá, né? Romanos 1, Romanos 2 é o que a gente vai falar hoje. Gente, eu não vou falar do de hoje, Romanos 3 e 4, que eu vou deixar para falar amanhã. Porque tem mais tempo, né? Não quero delongar aqui também, que já está um pouco tarde. Tá bom? Não vou delongar aqui. A gente só vai falar de Romanos 1 e 2 e amanhã a gente fala de Romanos 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Combinado? Fechado? Porque aí fica até melhor também para a gente entender, né? E não embaralhar. Já é difícil para entender e não embaralhar ainda mais, tá bom? A carta de Paulo aos Romanos. Essa carta foi escrita, Paulo, né? Como eu falei, ela foi escrita aos Romanos em Corinto. Paulo estava na terceira missão em Corinto e ele escreve essa carta para os romanos, tá bom? Ó, a Cassiane tá aí, voltei. Seja bem-vinda, Cassiane. Né? Seja bem-vinda aí novamente. E a gente vai falar da carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Então, essa carta foi escrita quando Paulo estava em Corinto ainda, né? Ela foi escrita aos romanos, e Paulo desejando ir a Roma, né? Ele escreve antes aos cristãos, né? Essa carta de Romanos, ela é a maior carta que tem, e a mais teológica também. Né? Ela tem uma teologia assim, até difícil de ser compreendida, mas ela tem alguns fundamentos que precisam ser entendidos para que você compreenda a carta de Paulo aos Romanos. Né? Paulo ele foi o que mais escreveu, né? No total que a gente sabe, constitui de 27 livros, né? O Novo Testamento, e 21 desses livros são cartas, né? E Paulo escreveu 13 dessas cartas. Carta aos Romanos, aos Coríntios, aos Tessalonicenses, carta a Timóteo, a Filemon, né? Todas essas cartas elas foram escritas por Paulo, mas o Novo Testamento não foi escrito somente por ele, né? Tem aí também Pedro. Pedro escreveu 2 cartas, né? Três cartas foram escritas por João, e uma foi por Tiago e a outra foi por Judas, não Iscariotes, né, o irmão de Jesus. E a outra também que é desconhecida, que é Hebreus, que ninguém sabe aí quem escreveu Hebreus. A gente tem aí uma ideia mais ou menos de quem foi, mas a gente não pode bater o martelo, foi Paulo, foi Apolo. Antes eu tinha certeza, eu tinha a convicção de quem escreveu Hebreus foi o apóstolo Paulo. Mas depois de ler o livro de Atos, como a gente leu minuciosamente, a gente pode perceber que não foi Paulo, né? Porque todas as cartas de Paulo aos Hebreus foram cartas direcionadas, né? Cartas que foram direcionadas e cartas também que tinha a autoria dele sempre, né? Quando ele começa já aqui, Romanos 1, né? Ele fala: Paulo, servo de Cristo Jesus,
chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, todas as cartas de Paulo, ela começa mais ou menos desse jeito, né? Todas as cartas, ela tem a saudação, né? Ela tem ações de graça, ela tem um tema também, né? E ela tem um propósito para que ela foi escrita. Todas as cartas, elas têm esse propósito, tá? Que foram escritas. E aqui o tema do livro de Romanos, para a gente ter uma base, para a gente dar uma continuidade e para a gente entender o tema dessa carta que ele escreve aos Romanos, o tema dela é a justiça, a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, né? O tema é a revelação da justiça de Deus no Evangelho de Jesus Cristo. Uma justiça que julga e salva ao mesmo tempo. Na cruz de Cristo, Deus julga o pecado e ao mesmo tempo ele salva o pecador, né? Então, com a sua misericórdia, ele salva, ele vivifica, né? Ele teve que, tanto que Jesus mesmo falou, né? Se o grão de trigo não morrer, é incapaz dele frutificar. E foi exatamente isso que aconteceu na cruz. Ali estava morrendo Jesus, o trigo, mas ele tinha que morrer para frutificar, né? Porque ali a sua igreja estava sendo estabelecida e o plano da salvação também estava sendo justificado pela obra de Cristo, tá bom? Oi, Bia, tudo bem, prima? Joia, seja bem-vinda aí ao Baldez aí. E aí, meu pastor, já eu começo a ler o livro aí. Chegou, né, gente? Os livros que foram sorteados, hoje o pessoal recebeu. E junto com eles também eu me presenteei aqui, ó, Cartas às Igrejas. Né? É um livro muito bom também do Francis Chan, que eu ainda vou ler. Só foi indicação que eu vi, né? E aí eu comprei esse livro junto, tá bom? Então você também tem que se presentear, né? Não adianta só você presentear os outros. Você tem que se presentear também. Então, dito isso, nós vamos ver que a justiça de Deus, ela é imputada pelo Evangelho de Cristo. E a cartas de Paulo aos Romanos é uma das cartas mais difíceis de ser compreendida. Né? É uma da carta mais difícil de ser compreendida. Por quê? Porque ela tem uma linha teológica muito, muito forte. Né? Então, assim, para você entender, você tem que ter uma base teológica. Né? Não uma base, precisa ter um teólogo. Não, você precisa ser um teólogo. Desculpa. Não, você não precisa ser um teólogo. Você precisa conhecer o que é justiça, o que é fé, o que é santificação, justificação. É o que Paulo fala muito. Né? Paulo fala da graça, fala da justificação, fala da restauração, fala do selo da fé. Né? Você tem que ter essa base para que você entenda o livro de Romanos. Porque o livro de Romanos ele é muito, muito rico em uma teologia cristã, né? E muita gente não entende e tem muitas dúvidas por causa do contexto dele. Tá bom? E o que a gente mais quer aqui é simplificar esse conceito, simplificar tudo que a gente vai falar, né? Tudo que a gente vai ler também. E hoje eu só vou fazer Romanos 1 e 2, tá bom? Amanhã a gente vai dar continuidade no 3 e no 4, no 5 e no 6. Beleza? Então, a partir de agora a gente vê, né, que Paulo ele foi separado para o Evangelho de Deus, né, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então, ele usa as Escrituras Sagradas, né, para basear o seu propósito e o seu ministério. Como que ele usa as Escrituras Sagradas? Que ele está falando assim, ó, eu fui separado por Deus para pregar o Evangelho, né, separado ao que ele prometeu para pregar sobre os seus profetas e sobre as Escrituras Sagradas. Então ele está pegando a base, que todos os profetas que passaram, né, ele está pegando essa base e agora ele está colocando o seu ministério nessa base. Né? E aí esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Segundo a carne foi da descendência de Davi por conta de quem? Por conta de José, né? Que a gente já sabe que foi por conta de José que Jesus ele foi descendente de Davi. Não era de Maria, porque ela não era da descendência de Davi, mas era José. E aí ele foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito Santo
Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui ele está dando uma base assim, violenta em respeito ao Evangelho de Cristo e ao Evangelho, ao próprio ministério de Paulo também. Ele está colocando aqui a base que ele vive, né? A base de Jesus Cristo. E aí ele fala a mesma coisa que ele falou perante Atenas. Não sei se você lembra, quando ele estava em Atenas, né, que ele disse isso. Por meio deles viemos e recebemos graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios, né? E ele fala lá em Atenas, por meio deles vivemos e que existimos. Então ele está dando a mesma base aqui. A gente vai perceber que a mesma base que ele dá para um judeu, ele dá para um gentil também. Porque a base da fé, a base do ministério é essa. A base cristã tem que ser essa. Né? Tanto para os que creem e os que não creem. Não vai mudar. E Deus ele é imutável, ele não muda. Né? E ele também não vai mudar a teologia só porque um é rico, outro é pobre. Ou então só porque um é judeu, outro é gentil. Ou um é romano, ou outro é de Atenas. Um grego. Não. A base da fé é a mesma. Né? E aí ele fala, para a obediência da fé entre todos os gentios. E entre esses se encontram também vocês, que foram chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com você. Isso aqui é só uma introdução daquilo que Paulo está falando e é daquilo que ele está escrevendo também. Né? Então Paulo ele está dando aqui uma introdução daquilo que ele vai fazer. Então, daquilo que ele está escrevendo, na verdade, daquilo que eles vão ouvir. E como nós sabemos, uma carta, ela não é mandada a um remetente para ele ler um dia, no outro ele para. Ou lê uma vez e daqui 2 anos ele lê novamente. Não, a carta, quando ela é recebida, você lê a carta por completo, né? Então, esse é o intuito da carta de Paulo. É que todos leiam por completo e compreendam o que ele quer dizer. Né? Porque a maior dificuldade hoje das pessoas entender umas às outras é a dificuldade de interpretação, né? Então, por essa dificuldade de interpretação, Paulo ele descreve isso, né? Porque os romanos ainda não conheciam a Paulo, tanto que em Atos 27, 28, né? Quando ele chega em Roma, os irmãos eles ficam muito felizes por ter Paulo, porque eles só ouviam falar de Paulo, mas agora Paulo estava presente com eles. Né? Então eles ficavam felizes. Eles ainda não conheciam Paulo. E Paulo escreveu a eles, tá bom? O Rômulo tá aí. Fala, Rômulo, tudo bem? Pai do Senhor. Todos bem, graças a Deus. Bom demais, né? Bom demais. Beijo, Bia. Minha prima tá aí também. E aí Paulo ora pelos cristãos de Roma e deseja vê-los. É o que eu falei no começo. E em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Por que, gente, ele fala isso? Ele dá testemunho dos romanos, porque Paulo ficou sabendo que a fé que os romanos tinham era uma fé assim inabalável. Por que uma fé inabalável? Porque os romanos, eles eram corruptos. Os romanos, eles tinham ali um jeitinho de sempre ter no meio deles a corrupção. Né? E a fé desses homens, ele chega até Paulo como uma fé inabalável. Né? E Paulo mesmo cita aqui, ó, por vocês, por causa de vocês, é proclamado no mundo inteiro a fé de vocês. Pois Deus, a quem eu sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês. Olha só a importância que Paulo está dando a eles. Né? Mesmo eles tendo essa distância, né, esse distanciamento, eles não se conhecendo, Paulo já orava para que aquela igreja que estava em Roma, ela não se diluísse, né, que a cada dia ela crescesse. E aí ele fala, em todas as minhas orações, pedindo que em algum momento, pela vontade de Deus, surja uma oportunidade de visitá-los. E a gente sabe que a oportunidade que Paulo teve para visitar eles foi quando ele foi para Jerusalém, ele foi julgado, ele foi tentado ser julgado, e aí ele proclama, ele apela para César, né? E aí ele tem a oportunidade agora de ir para Roma.
a qual ele fica lá 2 anos. E aí, porque desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos. Isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua, e a de vocês e a minha. Então, a mesma fé que paira em mim, paira em você. A mesma fé que eu tenho, uma pessoa lá no Japão que crê em Jesus, ele vai ter essa fé. Que a gente sabe que é um só Deus, um só Senhor. A diferença é que a gente, às vezes, coloca muito mais fé em algumas coisas. Né? Tem gente que tem fé sobrenatural em milagres, em cura, em libertação, e aí acontece por intermédio da fé daquela pessoa. E tem gente que não tem muita fé. Né? Tanto que os discípulos, eles tinham pouca fé. E aí eles pedem para o próprio Jesus, fala, mestre, nos ajude na nossa pouca fé. E aí Jesus fala, se você tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, vocês irão falar para o monte, pega daqui e se joga no abismo, no mar, ele transportará. Tá bom? A Amanda estava perguntando aqui, eu tenho uma dúvida, por que vocês falam paz do Senhor? Sendo que o contexto dessa palavra parece que você está desejando a paz a essa pessoa. Então quer dizer que ela não tem paz? Não, Amanda, ela reflete mais daquilo que você tem do que daquilo que a outra pessoa tem. É impossível falar paz do Senhor para você se eu não tiver paz. E quando a gente se cumprimenta, a gente quer... o fato da gente se cumprimentar já é um ato de amor, né? Um ato de fé também. Quando eu falo para você, gente, boa noite, eu estou dizendo para você que você tem uma boa noite assim como eu quero ter. Entendeu? Então você está transmitindo aquilo que você quer para outra pessoa. Então, tem gente que eu já vi muito disso. Você fala assim, bom dia. A pessoa fala bom dia só se for para você. Então, é porque aquela pessoa não está no bom dia. Né? Então, quando a gente fala assim, boa tarde, é porque você quer que aquela pessoa tenha uma boa tarde. E quando você fala assim, paz do Senhor, é porque você sente a paz de Cristo dentro de você, e aí você reflete em outra pessoa a paz que você sente. Então é uma troca aí de paz nas pessoas. Não quer dizer que, quando eu falo assim, paz do Senhor, não quer dizer que a pessoa que está do outro lado não tenha paz. Quer dizer que a minha paz, ela vai também te acompanhar. Tá bom? A mesma paz. Qual a paz? A paz do Senhor Jesus. A paz que excede a todo entendimento, a qual os homens não conseguem compreender. Né? A diferença do ímpio para o justo, a diferença dos que creem e dos que não creem, é que um homem, quando ele fica desesperado, né? O homem tem muita conta para pagar. Eu vou colocar essa suposição aqui para você entender, tá, Amanda? O homem, quando tem muita conta para pagar, um cara que não crê em nada, o que ele faz? Ele se desespera. Né, ao ponto mesmo de pegar uma arma e dar um tiro na sua própria cabeça, porque ele não suporta a tensão. Mas um homem que crê em Deus, por mais que ele esteja na tempestade, por mais que ele esteja passando por dificuldade, ele sabe que é Deus que está no controle da situação. Então, é a paz que excede a todo entendimento, aquilo que a gente não pode compreender. Então é por isso que a gente fala paz do Senhor, tá bom? E a paz do Senhor para todos vocês, tá? Espero ter respondido, beleza? Se você tiver mais dúvida, gente, se você tiver mais dúvida aqui, ó, tem um campo aqui com interrogaçãozinha, com balãozinho, arrocha aí que a gente vai, conforme a gente vai falando aqui, eu vou tirando essas dúvidas aí, tá bom? Rômulo, beleza? Ó, a Ju tá aí, pai Ju, tudo bem? Se eu te respondi aí, Amanda, se você compreendeu, manda um joinha aí, tá bom? E aí ele fala, né? Isto é, para que nos consolemos uns aos outros. Então Paulo, ele queria ir até Roma para distribuir dons, para repartir dons, né? E para consolar uns aos outros por meio da fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido. Então ele foi impedido de ir até Roma. Quem estava segurando ele? Quem estava segurando ele era o próprio Espírito Santo. Né, de não ir a Roma, porque o desejo de Paulo era ter ido a Roma, mas o Espírito Santo estava segurando ele ali, porque ele precisava ir para Jerusalém para testemunhar de Jesus e acontecer tudo que a gente viu em Atos 27 e 28, e aí ter um naufrágio e tudo, e aí ele ir para Roma. Essa era a vontade do Espírito, então ele estava sendo impedido, e ele está falando agora, porque eu queria muito estar aí, mas eu fui impedido, né?
para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim também como tenho conseguido entre todos os gentios, né? Então, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Então nós vamos ver aqui um apóstolo maduro, um apóstolo pronto para pregar o evangelho, seja em qualquer lugar ou qualquer situação, que ele fala, eu sou devedor de vocês. Mas o que Paulo devia a eles? Pregar o evangelho, falar sobre o amor. Paulo não devia mais nada a eles, né? Somente dever o evangelho, né? Era a única forma que Paulo devia a alguém, tá bom? Oi, Gil Paz, boa noite, beijo a todos. Respondeu, a Amanda tá falando. A Cassiane perguntou aqui, gente. Paulo, faz suas cartas na prisão? Fez, tá, Cassiane? Ele fez muitas cartas na prisão, beleza? Essa carta de Corinto, não, tá? Essa carta aqui, não. Mas ele fez algumas, sim, como a gente viu lá em Atos 28, né? Que Paulo ele ficou preso em Roma durante 2 anos, né? E não é porque que ele ficou preso que ele não teve a oportunidade de fazer cartas, né? De ficar parado. Pelo contrário, Paulo ele fez suas cartas sim, tá? Preso. Eu tinha anotado aqui, em algum lugar aqui, ó. Aqui, ó. Em Roma, quando ele estava preso. Atos 28, que finaliza ali, ele 2 anos preso. Olha, em Roma, ele escreveu a carta aos Efésios, carta aos Filipenses, carta aos Colossenses e carta a Filemon, tá bom? Essas foram as 4 cartas que ele escreveu enquanto ele estava preso em Roma, fora as outras cartas que ele escreveu também preso em outro lugar. E aí a gente vai aprender no passar dos dias, no decorrer da caminhada aqui, quais foram as cartas, aonde que ele estava, por que ele escreveu, tá bom? Então ele escreveu sim cartas em suas prisões, tá? Ele não foi preso só uma vez, ele foi preso várias vezes, né? Naufrágio ele teve 3. Então assim, Paulo ele sofreu muito, mas ele também foi um cara que não ficou parado. Enquanto ele estava preso, né, ele não ficou ali aprisionado. Não sei se vocês lembraram do que a Cris jogou aí no alto e foi embora. Beleza? Deixa eu ver aqui mais pergunta. Calma aí. Porque em algumas igrejas as pessoas podem beber a Santa Ceia antes de se batizar, em outras não podem. Você está falando da Santa Ceia, né? Porque algumas igrejas podem e outras não podem. Isso aí é mais questão de doutrina, tá? Da igreja. O certo é você tomar depois do batismo, tá bom? Porque não tem como eu ter comunhão com alguém que eu não sou aliançado. É a mesma coisa de eu querer casar com a minha esposa lá no Japão. Não tem como, tem que ser batizado. O batismo é um ato de fé, tá, Amanda? O batismo é um ato de fé e ele precisa ser demonstrado ao mundo. Quando a pessoa ela batiza, ela tem ali a demonstração de fé. O batismo é um ato de fé, beleza? Então, não tem como eu falar que tem aliança com Deus e eu não fazer nada para essa aliança ou demonstrar essa aliança para alguém. Não tem como eu ser casado com Daiane e não mostrar para todo mundo que eu sou casado com ela. E não tem lógica, né? E o batismo é um ato de fé. Então, a pessoa batiza e ali ela tem um ato de fé. E o batismo também, ele faz parte do processo do cristão, tá bom? Então, por isso que as pessoas, elas devem, né? Não estou falando que é regra, mas elas devem ceiar depois do batismo, tá bom? E algumas igrejas permitem por questão de doutrina, beleza? Então, continuando aqui, o poder do evangelho, né? Se algumas pessoas não sabem qual o poder do evangelho, vai descobrir aqui agora, né? Ou então você já leu, você já sabe qual que é o poder do evangelho. E Paulo diz algo lindo, lindo, que eu peço em nome de Jesus para você guardar isso no seu coração,
você escrever isso aí na sua rede social, no seu status, você escrever, você falar isso para o mundo inteiro. Porque Paulo, quando estava escrevendo a sua carta, ele estava dizendo para todas as pessoas que iam ler. No versículo 16, pois não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Por que ele estava dizendo isso? Porque muitas pessoas se envergonhavam. Muitas pessoas se envergonhavam e hoje em dia muitas pessoas ainda se envergonham. Porque pensa assim, desculpa, eu já ouvi de pessoas, eu já discuti isso com muitas pessoas. Que a cruz era maldição. E ela falou assim, como que eu vou acreditar num cara que foi maldito? E aí eu respondi, fala, como que você não pode acreditar numa pessoa que era santa e ela se fez maldição por você? Né? A questão não é você acreditar ou não. Se a pessoa acreditar ou não, não vai mudar o fato que Jesus morreu na cruz por ela. Não vai mudar o fato. Né? Então, assim, tem muita gente que se escandaliza no evangelho, porque é algo que para muitos é loucura, né? De uma virgem conceber sem ter conhecido homem algum, de Deus descer do céu, de Cristo morrer na cruz por causa de outra pessoa. Então isso às vezes não entra na cabeça humana, mas isso também não tira o fato que a cruz foi real, que Jesus desceu na terra e que ele ressuscitou. Você crendo ou não, já parte do princípio da sua cabeça, mas que aconteceu, aconteceu. Então Paulo está dizendo aqui com todas as letras para todo mundo daquele povo, os romanos, não me envergonho do evangelho. Por que não me envergonho do evangelho? Porque ele é o poder de Deus. Não existe, gente, o poder de Deus é a cruz. O poder de Deus, por mais que você pode até achar que é ironia ou então uma heresia que eu vou falar aqui, mas o poder de Deus não é construir o mundo, não é construir a terra, não é fazer os animais, não é fazer eu e você. O poder de Deus é Jesus na cruz. Esse é o poder de Deus. Então, assim, se você compreender essa frase que eu falei, vai fazer tudo sentido. Por quê? Porque se não tivesse cruz, não haveria salvação. E tipo assim, o mundo seria o mesmo. Né? Tudo que Deus construiu não serviria para nada se não tivesse cruz. Por isso que eu falo que melhor do que o mundo existir foi ter a cruz ter existido. E a cruz foi o madeiro, a cruz foi onde Jesus foi pregado, a cruz foi onde Jesus ele foi crucificado ali e ali ele venceu. Ele não desceu da cruz como um derrotado. Né? Tem muita gente que leva aí crucifixos com Jesus pendurado na cruz como se fosse um Jesus derrotado. Meu amigo, ele não está mais lá. Até no sepulcro que sepultaram ele não estava mais lá. Então assim, ele ressuscitou. Então, o poder de Deus é a cruz. O poder de Deus é o evangelho, é a salvação. Né? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Por que ele fala primeiro do judeu? Porque primeiro ele veio para os que eram dele, os israelitas. E Jesus sempre deixou isso muito bem claro. Eu vim para os que eram meus, porém os meus me rejeitaram. Então aí ele foi para os gentios. Eles foram para aqueles que não iam rejeitar Jesus. Né? E aí agora ele revela que qual é a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi o que eu falei aqui a respeito de fé, né? Muitos têm fé, outros têm pouco. O importante é você ter fé em Cristo. O importante é você crer. Porque a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Gente, o Evangelho, ele tem poder de fazer aquilo que droga não faz, aquilo que médico não faz, aquilo que homem não faz, aquilo que pai e mãe dando sermão não faz, aquilo que o mundo até mesmo dando tapa na cara da pessoa, os tombos da vida não faz, o Evangelho faz. O Evangelho, assim como foi pregado hoje pelo pastor Charlie, foi muito forte a pregação dele, foi muito boa mesmo. Assim como ele pregou o Evangelho, ele tira a mulher ali, a prostituta, que vende seu corpo ali para 10, 15 homens num dia, e ele consegue transformar, e ele transforma, na verdade, essa prostituta em uma missionária.
Pega o exemplo de Maria Madalena, né, que tinha aí mais de 7 espíritos, a qual Jesus mesmo expulsou. E Maria Madalena foi a seguidora fiel de Cristo. Até na cruz, depois da cruz, Jesus foi a primeira pessoa que Jesus aparece foi a ela. Né? Então, assim, esse é o poder do Evangelho. O poder, a justiça de Deus está no Evangelho. Então, se você quer justiça, você quer o Evangelho de Deus. Se você tem fome e sede de justiça, é porque você tem fome e sede do Evangelho de Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Que o Evangelho é o poder de Deus e ele não se envergonha desse poder. Então nós não podemos jamais nos envergonhar. Jamais. De colocar a nossa cara aqui ó, e mostrar para todo mundo e falar para o mundo inteiro ouvir. Porque aqui, ó, por essa live, eu consigo alcançar o mundo inteiro. Você pode conhecer alguém lá nos Estados Unidos. Você pode conhecer alguém lá... Fala um país aí, gente. Lá na Europa, lá na Itália. E você mandar essa live aqui, a pessoa ela vai... Se ela acessar, ela vai ouvir o Evangelho. Então esse é o Evangelho. O Evangelho de Deus tem esse poder. Esse poder que transforma. É um Evangelho transformador. Tá bom? E aí ele fala, o justo viverá pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Sem fé é impossível você chamar a atenção do seu Criador. E agora Paulo ele começa a advertir também os cristãos a não fazerem as injustiças, as impurezas que os romanos faziam, porque eles estavam ali num lugar que era de Roma, onde tinham centuriões, onde tinha soldados, né, onde tinham muitas pessoas, onde eles eram infiéis, né, pessoas que roubavam, pessoas que de algum modo queriam levar uma coisa a mais. Então assim, ele estava ali no meio do povo mundano, né? Esse é o termo, mundano. Mas eles não são do mundo. E agora Paulo, ele vai trazer, porque gente, só tem como você destruir, desconstruir uma cultura se você apresentar essa cultura para você destronar e aí você apresenta outra para ficar no lugar. Não tem como você falar de pecado se você não apontar qual é o pecado. Se eu falar aqui, gente, não pequem. Isso aqui é muito abstrato. Né? É muito relativo. Gente, não pequem. Mas tá, o que é pecado? Entendeu? O contexto final? Tá, mas você fala para mim não pecar. Mas o que de fato é pecado? Entendeu? Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, Paulo não está sendo assim, gente, ó, vocês estão aí em Roma, mas, gente, toma cuidado, peca não, tá? Não, faz isso não. Fazer o quê? Aí Paulo entra rasgando. Né? Paulo entra assim, sem dó e piedade. Ele fala da ira de Deus. Porque a cruz nos... Ó, gente, essa live aqui, oh meu Deus, é porque eu tenho pouco tempo. Mas eu queria aqui no mínimo 2 horas para falar só desse assunto. Mas tenha calma aí. Tenha calma aí. Já eu respondo algumas perguntas que tá tendo aqui. Gente, Paulo tá pregando aqui e Paulo tá falando de uma injustiça, de uma justiça que traz a ira de Deus sobre a terra. E a cruz, ela nos livrou de dois aspectos bem fortes. A cruz nos livrou de nós mesmos. Ela teve esse poder de nos livrar de nós mesmos, da nossa natureza pecaminosa. E a cruz também, ela nos livrou da ira de Deus. Por quê? Quando Jesus estava no Calvário, existia ali uma ira de Deus derramando sobre ele. Então, Jesus nos livrou dessa ira. E agora Paulo ele começa a apresentar essa ira de Deus a algumas pessoas que não creem, algumas pessoas que até que criam, falavam da boca para fora e não faziam aquilo que eles falavam. Então a gente já começa com as impurezas dos seres humanos, a injustiça e a impureza do ser humano. No versículo 18 de Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Então, por meio da injustiça dos seres humanos, é que a verdade, ela meio que fica abafada. Pois, o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre ele, porque Deus lhe manifestou. Porque
os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Olha só isso aqui, gente. Eu vou parar aqui porque isso aqui é muito conhecimento. Por isso que eu estou falando, essa live aqui devia ser no mínimo 3 horas. Ele está falando assim, ó, os atributos de Deus, eles são conhecidos, os atributos invisíveis de Deus são conhecidos por aquilo que é visível. O que é visível? O sol, a lua, as estrelas, a tempestade, o vento, o ar que nós respiramos, as pessoas que caminham. Isso é o atributo de um Deus invisível que ele fez revelação. Então, Deus manifestou a nós claramente o seu eterno poder e a sua divindade. Isso aqui não tem contra fatos, não tem argumento. Então, agora, ele está falando, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Então, gente, lá da criação, eu quero que você volte lá no Jardim do Éden. Vem lá do Jardim do Éden, vem trazendo. Adão, Eva, aí vem trazendo. Vem trazendo os filhos dele, os profetas, Noé, vem trazendo essa galera toda. Jesus, os evangelhos, ressurreição. Isso tudo é a manifestação de Deus. E agora ele fala algo aqui que é magnífico e eu quero que você anote isso. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Gente, ninguém se queixa de que Deus deixou provas insuficientes da sua existência ou caráter. A culpa é daqueles que rejeitam as provas. Foi o que eu falei para vocês. Você até pode falar, Deus não existe. Alguma pessoa pode até falar para você, mas é porque Deus não existe, eu não acredito que Deus não existe. Beleza, amigo. Você pode acreditar que não existe, mas o fato de você não acreditar não muda o fato que Deus criou todas as coisas. É isso que eu estou dizendo para você. E agora Paulo está dizendo isso aqui, que os seres humanos são indesculpáveis. Aí você me pergunta assim, eu vou fazer a pergunta e eu já vou responder, mas eu quero fazer só para você ficar ligado no que eu estou dizendo. Os índios que não conhecem a Deus, olha só o que eu estou trazendo aqui para vocês. Os índios que não conhecem a Deus, eles vão ser julgados. Eles vão ser julgados por quê? Vamos supor, tem uma região indígena lá na Amazônia, lá no final da Amazônia, a qual ninguém nunca chegou e o evangelho nunca chegou a eles. Jesus volta. Quem será que vai julgar esses homens? Responde para mim. Quem vai julgar essas pessoas? Né? E agora, Paulo está pregando aqui para Roma, onde existia vários ateus, pessoas que não acreditavam, pessoas que acreditavam em deuses distantes, em deuses que nem existiam, mas não acreditavam em Deus. E agora Paulo está dando uma firmeza, que ele está afirmando, ele está dando uma base sólida para o evangelho de Deus. E aí, cadê? Vocês não responderam aqui? Quem é que vai julgar uma tribo indígena que nunca conheceu o evangelho, nunca ninguém chegou lá, pregou o evangelho de Cristo, que nunca outra pessoa chegou lá e pregou, falou do evangelho, falou do amor de Deus, falou de alguma coisa relacionada à Bíblia? Quem é que vai julgar essas pessoas? Fala para mim quem é que vai julgar. Se essa pessoa, perante até o tribunal, pode falar assim, eu não conhecia quem era você. Eu tô falando de Deus, entendeu? Então, olha só o que Paulo está dizendo aqui, ó. Por isso, os seres humanos são. Ele não está falando assim, ó. Serão. Ele não está falando assim, serão. Não, ele está falando são, no presente. São indesculpáveis. Então, respondendo aqui, algumas pessoas falaram Deus, Jesus. A Ju está falando, até não conhecer o evangelho são inocentes. Ju, não são. Não são, porque Paulo está dizendo aqui, ó. Porque por intermédio das coisas que foram criadas,
Porque o mesmo sentimento que eu sinto, sentimento de raiva, sentimento de amor, sentimento de compaixão, sentimento de tristeza, de alegria, é o mesmo sentimento que uma tribo indígena lá onde Judas perdeu a meia, é o mesmo sentimento que eles sentem. E quando eles olham para o sol, para as estrelas, para a lua, eles sabem que existe alguma coisa, existe alguém por trás que criou. Então agora Paulo está falando que todo o mundo é indesculpável. Por quê? Por conta daquilo que era invisível em Deus e agora Deus resolve fazer visível a todos. Então, eles são indesculpáveis. E é claro também que eles vão ser julgados pelas obras deles, tá? Porque lá dentro de uma tribo indígena acontece a mesma coisa que acontece aqui fora. Lá acontece homicídio, lá acontece adultério, lá acontece amor, paixão, raiva, ódio. Lá acontece tudo que a gente vive. Não muda. Né? O que muda, às vezes, é só um conhecimento ou outro. Mas eles têm os mesmos sentimentos. E eles também estão vendo a mesma coisa que a gente está vendo. Então eles são indesculpáveis. Tá? Qual que é o maior argumento de todo ateu? Do ateu é dizer que Deus não existe. O que ele quer sempre é... O argumento é esse. Deus não existe. Por quê? Ele não existe na cabeça dele. Mas como eu falei, do fato da pessoa não acreditar que Deus existe, não é que Deus não vai existir. Deus ele vai sempre existir, ele vai estar sempre presente. Entendeu? Então, essas pessoas, eles se tornaram indesculpáveis por conta da criação. Tá? E se você tiver dúvida em relação a isso aí, me manda aqui. Gente, eu não quero que vocês tenham dúvida. Porque, gente, é a partir daqui para frente que a gente vai ter uma linha teológica. Então a gente não pode fugir. Você tem que ter essa base para você entender. Tá bom? Eu também pensava assim, tá, Ju? Até não conhecer, eles seriam inocentes. Mas, de alguma forma, eles conhecem. Vendo a criação, vendo os animais, vendo as estrelas, vendo a lua, vendo o sol, vendo tudo que tem, tudo tem um controle. Deus ele não perde o controle. Você nunca vai ver o universo mudando rota. O universo está aqui, daqui a pouco a noite vira dia, o dia vira noite. Não, sempre vai ser o dia e a viração do dia. Depois, porque está tudo no controle de Deus. Tá bom? Olha só, e ele ainda continua. Porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Olha aqui, o que Paulo está falando? A respeito até mesmo dos ateus. Né? Não glorificaram, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram, nem lhe deram graça. Pelo contrário, tornaram-se nulos. Falou, a partir de agora eu não acredito em mais nada. A partir de agora é só eu e acabou. Né? A gente veio mesmo do macaco, a gente veio do Big Bang e para mim acabou. É uma falácia isso. É uma falácia. Né? E agora Paulo está falando aqui, ó, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. E o coração insensato deles se obscureceu. Né? Por quê? Eles têm a teoria que ninguém pode criar nada do nada. Ninguém pode ganhar nada do nada. Mas Deus fez do nada existir algo. A teoria da ciência é essa. Não se pode criar nada do nada. Por isso que eles criaram a teoria do Big Bang. Porque diz que foi a partir do Big Bang que foi criada uma atmosfera. E dentro da atmosfera foi criado ali um embrião. O embrião foi evoluindo. E aí veio nós. Né? Mas Deus, do nada, a Terra era sem forma, vazia, do nada ele criou. Né? Dando um contraste aí daquilo que a ciência diz e daquilo que a Bíblia diz. Tá bom? No céu, existe hierarquia quando a gente morrer e for para lá? Existe. Existe, Amanda. Existem os galardões, né, que a gente vai receber. E tem pessoas que irão reinar com Cristo, né? E tem pessoas que não irão reinar com Cristo. Tem pessoas que somente vão para o céu. É
É triste ouvir isso, mas é fato. Se você, eu não tô falando pra você, tá, Amanda, mas eu tô falando aqui pra geral, pra todo mundo. Se você se contenta somente ir pro céu, é porque você ainda não sabe o que é o evangelho. Entendeu? Porque no evangelho, ele te dá galardões, né? Aquilo que você faz, ele te dá galardões, né? Os tesouros, tanto que Jesus mesmo fala, não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros no céu, a qual a traça não corrói, a qual a ferrugem não consome, né? E a qual os ladrões não podem roubar. Então tudo que você constrói aqui na terra pode gerar um galardão para você no céu. E você pode até reinar com Cristo. E tem muitas pessoas que só vão para o céu. Vão lá para o céu, ficar lá. Mas tem muitas pessoas que vão reinar. Existe uma hierarquia. É chamado reino de Deus. Pega essa chave que você vai começar a entender como é no céu. Como que é diferente no céu. Porque se é chamado reino é porque existe uma hierarquia. Existe uma monarquia, na verdade. Né? Ali está o rei, o príncipe, os súditos, aí vem os servos e vem a galera toda. Né? Tem gente que só vai para o céu, mas tem gente que vai reinar, tem gente que vai servir. No céu não vai ser todo mundo parado só dizendo santo, santo, não. Vai ser isso não, gente. Vai ser totalmente diferente. Né? Lá vai ser a nossa morada eterna e vai ser algo de gozo. Eu não consigo nem descrever o que vai ser lá. Né? De tão maravilhoso que vai ser. Então a gente tem mais ou menos uma base para ter essa teoria, tá? É uma teologia também isso. E aí ele continua dizendo, né? Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, loucos, né? E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagem semelhante ao ser humano, corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O que ele estava falando? Ele estava falando de estátuas. Aqui ele está falando de estátuas. Vamos supor que você quer uma estátua da Deus Porca, né? Vou colocar esse termo para a gente entender. E aí eles adoravam essa deusa, né? Eles colocavam a estátua lá e aí eles adoravam, fazia essa adoração de imagem. Por isso que nós não devemos adorar a imagens. Nós não devemos adorar imagens, porque o único que nós temos que adorar, nos prostrar, é ao Deus invisível, ao Deus todo-poderoso. Tá bom? E quem criou o Big Bang? Vixe. Isso aí é uma teoria humana, Cassiane. Aí eu não sei não. Nas escolas ensina, né? Faz tempo que eu não vejo sobre isso. Mas é uma pergunta muito interessante, tá? E quem criou o Big Bang? Sei não. Se alguém puder pesquisar aí, colocar aí, que eu não sei não. Tanta prova e não poder reinar, meu Deus, eu quero mais. Exatamente, não se contente somente em ir aos céus. Os céus não pode ser... você não pode almejar só os céus. Ah, eu almejo o céu. Você quer ir para o céu? Quero, mas você só quer ir para o céu? Você não quer ter um galardão? Você não quer reinar com Cristo? Você não quer ter as participações no reino? Né? Então a gente tem que abrir a nossa mente em relação ao reino de Deus, em relação ao céu, em relação a tudo aquilo que Deus fez. E Ele foi preparar a morada para a gente também. Tá bom? E agora ele começa a bater aqui nos que adoram imagens, né? Trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos deles, do coração deles, para desonrar o seu corpo entre si. Então, quando você tem um desejo, e você, aquele desejo mal, né, maligno, aquele desejo ruim, impuro, e você comete aquele desejo, você, no ato em si, você não está fazendo mal a uma pessoa, você está fazendo mal ao seu próprio corpo. Né? Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Então o que esses homens estão fazendo aqui? Eles estão trocando a imagem de Deus, né, a verdade de Deus, por uma mentira. Né? Se alguém fala para você, você deve adorar a imagem, essa pessoa está mentindo. Se alguém fala para você, você deve adorar, você deve me adorar, essa pessoa está mentindo. Isso aí não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é a adoração às pessoas ou a alguma pessoa. O Evangelho de Cristo é a adoração pura.
Deus ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Né? Não só os que estão em Jerusalém, mas em toda parte agora do mundo. Né? Foi aquilo que Cristo falou para aquela mulher, quando ele estava no poço ali. E aí, por causa disso, Deus entregou eles às paixões vergonhosas. Por quê? Olha só o que estava acontecendo. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Né? Então aqui as próprias mulheres agora elas trocaram as posições, né, de relações íntimas por aquilo que não é natural. E nós sabemos que o que não é natural é o sexo anal. Você bem... Aqui já é meia-noite, deixa eu ver. É meia-noite mesmo, você sempre bem rasgado mesmo, né? Então, assim, as mulheres trocaram, né, a posição natural do homem com a mulher, né, e trocaram pelo sexo anal, sexo que não era o natural do ser humano, né? Porque a gente sabe que o órgão excretor ele só sai, ele não entra nada, ele não foi feito para entrar, foi feito só para sair, tá bom? Então, essas mulheres também trocaram, né? Por causa dos desejos do coração. Olha só o que Paulo está falando. Por conta do desejo do coração daquele povo. Eles trocaram a imagem do Deus incorruptível. Né? Incorruptível é que não tem corrupção. E eles pegaram aquela imagem do Deus incorruptível e fizeram corruptível. Então agora Paulo está falando aqui da natureza íntima. E quando a pessoa comete isso, ela está cometendo pecado contra o próprio corpo. Tá bom? E aí, da mesma forma natural, da mesma forma também os homens deixaram um contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo indecência homem com homem e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então os homens deixaram de ter relações com as suas mulheres para ter relações com homens. Né? A gente sabe que é o homossexualismo. E agora esses homens deixaram de ser héteros para ser homossexuais. E ainda queriam dar glória para Deus. Então, assim, a forma que Deus criou é o homem e a mulher. Isso não muda nada. Não muda. Ah, mas o meu sentimento é o que você sente. Isso não muda o Deus incorruptível. Né? E eu não estou falando também do sentimento do homem. Eu estou falando assim, do sentimento do homem, da pessoa, né? Desejo dela. O que Deus precisa é libertar essa pessoa. Deus precisa esclarecer isso na mente dela. Mas precisa deixar bem claro que Deus ele não criou o homem para isso. Deus não criou o homem para o homem e nem a mulher para a mulher. Deus criou o homem para a mulher. Né? E ali, o homem e a mulher, quando eles se unem, quando eles se casam, eles se tornam um só. Beleza? Então, é disso aqui que Paulo está falando. E aí os homens... eles receberam sua punição no seu próprio erro, no seu próprio corpo. Bem estranho, né, pastor? Não se pode criar nada do nada. Aí tava tudo lá de boa e do nada, pam, Big Bang. Exatamente, Cassiane. Augusto Welby criou essa teoria do Big Bang. Tá? Então tá respondido aí, Cassiane, quem foi que criou a teoria do Big Bang? Augusto Welby. Tá? Depois vocês pesquisam lá. E ele criou essa teoria baseado nisso, que nada pode criar do nada, né? O nada não pode criar nada, e aí vem Deus criando nada, tudo. E aí, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou ao modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. O que ele está falando aqui? Das práticas ilícitas, da injustiça, da impureza do homem. Né? Não somente do homossexualismo aqui que ele está falando, mas ele está falando do coração insensato, do pensamento odioso, tá falando da imoralidade, tá falando da corrupção, tá falando de um monte de coisa aqui. Né? E aí todo mundo só volta nesse assunto, mas é porque tá falando só do homossexual. Não, tá falando também do homem corrupto. Né? Tá falando de tudo isso. Né? Tá falando da adoração à imagem, tá falando de um monte de coisa. Aí as pessoas querem jogar, não, é por causa do homossexualismo. Assim como o homossexualismo é pecado, a corrupção também é pecado. Você converter a mentira em verdade é pecado.
né? Isso tudo é pecado. Mas aí o povo só foca no homossexualismo, né? E condena os homossexuais. Deus, ele condena a prática. E ele quer que o pecador se arrependa, né? E o homossexual, ele jamais pode ser abandonado, principalmente pela igreja. Ele tem que ser amado, tem que ser corrigido, tem que ser acompanhado de perto, com muito amor e muito carinho, né? Porque o que Paulo está escrevendo aqui, com muito amor. Paulo escreveu, ele começou falando, eu queria estar muito com vocês para me falar isso aqui pessoalmente, mas com muito amor e zelo. Agora eu escrevo isso aqui para vocês, né? Se vocês tiverem dúvida, de novo, lê de novo. É o que Paulo está falando aqui aos romanos, né? Então a gente não pode somente colocar um pecado, esse pecado é o maior de todos. Não. Pecado é pecado. Agora existem consequências, claro, de vários pecados, né? E aí ele falou, né, que Deus, ele reprovou esses homens e entregou eles às seu próprio modo reprovável de pensar. E aí ele falou, estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de mais, desobedientes aos pais. Olha só que tanto de coisa que Paulo está batendo. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Então, uma pessoa que aprova qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de coisa que Paulo está falando aqui, está descrevendo, ela está sentenciada por Deus também. É duro dizer isso, mas é fato, não tem como, não existe meio termo aqui. O termo é esse. E o interessante é que no 2 textos ele fala que quem condena é igual a eles. Achei forte, exatamente. Embora conheçam a sentença de Deus, de os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que fazem. Isso aqui é duro, né, de ouvir, mas é a verdade. Você que aprova, porque, gente, não é condenar. Aqui não está falando para você condenar. Paulo não está condenando eles. Paulo está dando um alerta para eles. É diferente. Agora, condenar é você jogar a pessoa já lá no inferno. Você vai morrer porque você é pecador, você está nisso, você está naquilo, você é isso, você é aquilo, e você vai morrer. Isso é você condenar a pessoa, isso é você julgar a pessoa. Agora, você pode condenar, olha, deixa eu te explicar aqui. Isso é pecado. Isso perante Deus, ele não aceita, é reprovável. Sabe? Vamos junto, vamos mudar esse modo de pensar. Sabe? É você tentar entender o que se passa na cabeça da pessoa. E aí, com o evangelho, pregando para ela. E aí a gente parte para o capítulo 2, tá bom? Para a gente finalizar. O justo juízo de Deus. Por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que você julga, naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Então, olha só aqui, gente. Olha só que interessante aqui. Por aquilo que você julga os outros, você está condenando a si mesmo. Foi o que eu falei a respeito de você condenar e de você acompanhar, de você dar uma instrução. Porque não é somente, eu vou te acuso, e aí, agora, você não dá uma direção para a pessoa. Não adianta. Não adianta nada. Você falar, sua prática é errada, você vai para o inferno, Deus vai te matar. Aí a pessoa vai ficar com ódio. Falar, se Deus vai me matar, eu vou continuar. Esse é o pensamento. Mas se você chega com muito amor, fala, querido, deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não gosta desse tipo de coisa. Vamos junto aqui, vamos estudar. Sabe? Isso aqui vai entrar na sua cabeça devagarzinho, tudo. Aí sim, a pessoa ela vai te olhar com outro olhar, vai te olhar com outro modo. Mas se você já julga essa pessoa, pelas suas palavras, você já está condenado também. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que elas fazem,
pensa que conseguirá se livrar do juiz de Deus, olha só que isso aqui é muito forte. Você acha que se você condenando o ato daquela pessoa, você vai ser livre do juiz de Deus? Você está muito enganado. É o que Paulo está falando aqui, ó. Não é porque você condena as pessoas que você um dia não vai ser julgado, filho. Você não foi feito juiz, não. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando a bondade de Deus e que leva você ao arrependimento? O que Paulo está falando aqui, ó. O que nós temos que fazer é levar as pessoas ao arrependimento. Não tem outro. Né? Igual o pastor pregou hoje. Quem julga pecado, quem julga pecado não, né? Quem trabalha com pecado é Cristo. É Cristo, que ele é o Senhor, ele é a justiça. E é o Espírito Santo que faz com que a pessoa ela tenha consciência. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que leva a pessoa ao arrependimento. Não é eu ou você condenando a pessoa. E aí Paulo continua no 5. Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então existirá e vai existir o justo juízo de Deus, que retribuirá cada um segundo as suas obras. Olha só que interessante. Então você vai ser julgado pelas suas obras, não é pelas obras dos outros. Não é porque o pai comeu uvas verdes que o dente do filho que vai estar verde, que vai ter semente. Não é. Não é pelo pecado da minha esposa que eu vou ser condenado. Não é pelo pecado do meu filho que eu vou ser condenado. É pelas minhas obras. É por aquilo que eu faço. Entendeu? E é isso que ele está falando. Então, é pelas suas obras que você vai ser condenado, você vai ser julgado. Mas a ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Deus não é parcial. Existem muitas pessoas que são parciais, mas Deus não é parcial. Deus não tem filhos prediletos. Ah, você é um filho predileto de Deus? Não. Ah, Paulo é um filho predileto de Deus? Não. Davi? Não. Agora, existe a diferença entre quem se entrega mais, quem deixa ser moldado mais por Deus. Quanto mais perto de Deus você fica, mais ele derrama sobre você justiça, mais ele derrama sobre você graça, mais ele derrama sobre você conhecimento. Né? Então, quanto mais próximo de Deus, mais próximo da sua santidade. E é isso que ele está falando aqui. Que ele não trata as pessoas com parcialidade. Não é porque você trata as pessoas com parcialidade que Deus vai tratar. Não é porque você ama mais um hétero do que um homossexual que Deus vai tratar um homossexual da mesma forma. Não é porque você trata melhor um pastor do que um padre que Deus vai tratar o pastor melhor do que o padre. Tá vendo, gente? É isso que eu tô falando para vocês. Não é porque você é um cristão que Deus ele vai te amar mais do que uma pessoa que tá no mundo do crime. Deus ele não mede como o homem vê. Deus ele não olha para a humanidade e vê dessa forma. Deus ele não é parcial. Deus jamais é parcial, porque ele entregou o seu filho para salvar o mundo. Não foi os crentes. Não foi os certinhos. Ah, é porque... Não foi, gente. Não foi. Entendeu? E nós precisamos compreender isso aqui. Quando nós compreendemos isso aqui é o evangelho puro. E muita gente não compreende, não entende. Aí fica com raiva. Aí fica com raiva da própria lei, da própria palavra. Como que você fica com raiva da própria lei? Gente, é amar. Amar, cuidar, zelar, mostrar o caminho. E a pessoa ela vai seguir. Né? E orar ao Espírito Santo. Fazer igual Paulo fez aqui. Ó. Paulo ele falou, ó, por isso eu me coloco de joelho perante Deus, em oração por vocês, para que vocês tenham fé em Deus. Para que a justiça do Evangelho, do reino, do Evangelho de Cristo esteja sobre vocês.
Que justiça é essa? É essa justiça aqui, ó, que Deus ele não é parcial. Assim todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Não é porque você ouve a lei que você é justificado, não, querido. É se você praticar ela. A lei não foi feita para você só ouvir, não. Vou dar um exemplo aqui claro sobre lei, para você entender esse contexto aqui de uma vez por todas. A lei do nosso país, vou colocar uma lei de trânsito que todo mundo conhece. Sinal verde, sinal amarelo, sinal vermelho. Qual desses 3 sinais que você não pode atravessar? Qual desses 3? No verde, no amarelo ou no vermelho? Qual desses 3? No verde você sabe que está liberado, pode passar. No amarelo você também pode passar, mas ali é um sinal que está ficando vermelho, porque o vermelho você não pode passar. Então, o vermelho é o X. Vou colocar o X aqui na minha mão. O vermelho é o X. Você não pode atravessar. Então, aqui tem o semáforo aqui. E o X é o vermelho, certo? Você sabe que na lei de trânsito, se você atravessar aqui, o que você recebe? Multa, não é? Ou uma multa, ela chega na sua casa, ou pode acontecer o quê? Um acidente. Um acidente até mesmo trágico, porque se ali existe um sinal, é porque ali existe movimento de carro vindo e voltando. Ali é uma pista que tem bastante movimento. E ali se sabe que se alguém transgredir a lei, vai acontecer alguma coisa, certo? E é dessa mesma forma aqui, gente. Porque diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei que são julgados, mas os que praticam a lei é os que são justificados. Então, se você vê o sinal vermelho e você para, se você vê o sinal vermelho, gente, isso aqui é profundo. Se você vê o sinal vermelho e você para, quer dizer, se você vê o sinal amarelo, melhor, né? O sinal amarelo. E você para, deixa eu colocar aqui, verde, amarelo, vermelho. Então, se você vê o sinal verde, tá ok, você pode atravessar e você atravessa, você está seguindo a lei. Agora, se você vê o sinal amarelo e você recua, e você já para o carro, é porque você sabe que o vermelho está chegando. Então você está obedecendo a lei. Então você não está somente sendo ouvinte. Você agora está praticando a lei. Porque o amarelo vem antes do vermelho, te falando, olha, vai ficar vermelho, não atravessa. Você tem que parar. Então é isso que acontece. Gente, ninguém peca se não for primeiro na mente, na cabeça. Não tem como. Ah, eu pequei porque a carne é fraca. Isso é desculpa. Essa desculpa de a carne é fraca é desculpa de fracos. É desculpa de fraco. Porque não tem o mínimo de arrependimento no coração para falar assim, eu quis pecar. E o amarelo aqui, ó, é o vigiar. Lembra que Jesus falou? Que Paulo falou, na verdade, vigiai e orai. Vigiai e orai. É o sinal amarelo. Então, no sinal amarelo é você que decide se você para ou não. É assim, a lei de trânsito é desse jeito, e a mesma lei de Cristo. A santificação. Por quê? Eu falo isso por quê? Porque, gente, Caim, antes de matar Abel, ele concebeu no coração dele. E o próprio Deus desceu, olha só que loucura, o próprio Deus desceu, falou, Abel, o pecado jaz à porta. Cabe a você dominá-lo. Cabe a você dominar o pecado. Então, o pecado, ele sempre é premeditado. Sempre. Não existe essa desculpinha, não sabia. Não sabia que eu estava fazendo. Não. Minha carne é fraca. É porque você é fraco. Você é fraco o suficiente de nem assumir as suas responsabilidades. Né? Então, nós
nós temos que ter na nossa mente aqui, ó, vigiai e orai, o tempo todo. Vigiai e orai. E sabe o que é o pecado na vida do cristão? É o sinal vermelho que aconteceu, mas por acidente. O pecado na vida de um cristão, ele tem que ser um acidente, tem que ser algo acidental, algo que ele nem, sabe? Porque a gente não é também o ser humano, o perfeito, né? A perfeição, o super-homem. A gente não é. Então, a gente tem que saber que as leis de Cristo estão aí, o Evangelho de Deus está aí, a consciência está aí, e nós devemos parar na hora, antes de fazer, antes de cometer o ato, antes de fazer qualquer coisa, a gente tem que parar, pensar e voltar. Ficar estacionado. É igual um carro mesmo no trânsito. Né? Eu dei essa analogia para ficar mais fácil, porque todo mundo aqui já pegou trânsito, todo mundo já sabe. E a gente sabe que quando o sinal vermelho aparece, é porque você tem que parar. Sabe? Se você atravessar, vai acontecer um acidente, amigo. Vai acontecer uma multa. Alguma coisa vai acontecer. Você vai ser penalizado de alguma forma. Beleza? Igual o pastor hoje falou, não tem dessa de não deu para pensar. Dá para pensar sim. Dá, gente. Dá para pensar, dá para controlar, porque Deus falou para Caim, Caim, tá sobre você. Cabe a você dominar ou não. E Deus, ele nos deu domínio sobre todas as coisas, até mesmo sobre a nossa cabeça, tá? E tem muita gente que não pensa com a cabeça de cima. Né? Tem muitos homens que não pensam com a cabeça de cima, só pensam com a cabeça de baixo. E tem muita mulher também que só pensa nas relações sexuais, só pensa ai, porque o fogo, ai, os meus hormônios. Sempre tem uma desculpa. É desse jeito. A gente precisa pensar como Cristo pensa. E aí, quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham lei. Aí, ó, Ju, te respondendo aqui, ó, o versículo 14 de Romanos 2 te responde, Ju. Porque eles são... deixa eu ver aqui, como é que você falou? Você falou, até não conhecer o evangelho são inocentes. Então, aqui, ó, tá falando, ó, quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham lei. Então, embora um índio lá na Amazônia, lá longe, ele não tenha lei, lá ele se torna lei, tá? As coisas boas se tornam lei. E estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado, olha só, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes o defendem. No dia em que, em Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Gente, isso aqui é poderoso demais. Sabe o que mais condena uma pessoa? Sabe o que às vezes mais aprisiona uma pessoa? A consciência. E sabe aonde mais o inimigo age? Aonde mais o inimigo tem poder sobre as pessoas? É na sua consciência. Porque o tempo todo ele vai ficar jogando contra você sua consciência. Uma pessoa que pecou e vai para a igreja. Se ela não confessar, olha o poder do confessar. Se ela não confessar aquele pecado, a consciência dela vai ficar assim, você não é digno de estar aqui. A consciência dela vai ficar assim, ó, você, o que você está fazendo aqui? Ontem você estava no bar bebendo. O que você estava fazendo aqui? Ontem você estava dançando. Rapaz, agora você estava ali se esfregando. Rapaz, você estava a mão de um, de outro, de outra. Olha como é que é a consciência. É ou não é? Fala para mim se é ou não é. A consciência é dessa forma. E é o que Paulo está falando aqui, ó. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles, que às vezes os acusam ou os defendem. E aí, quando vem uma acusação dessa, tá, Júnior, mas você está falando aí de consciência, de quando vem esses pensamentos, o que eu devo fazer? O inimigo, ele sempre lembra do seu passado. O inimigo, quando ele vem te acusar, ele só pode te acusar do teu passado. Não tem como, ele não vai te acusar do teu presente ou do teu futuro. Não, do presente ele pode, que às vezes a pessoa está ali no ato, né, e ele pode tá com sua consciência pesada. Mas ele não pode te acusar do teu futuro, porque ele não sabe teu futuro. Ele só sabe teu passado, ele só conhece teu presente, mas ele não conhece teu futuro.
Então, às vezes, a sua consciência pode te defender também. Como? Como me defender de uma consciência que só me deixa para baixo, só me conflita, só me destrói? Lembrando do seu futuro. E até mesmo, às vezes, lembrando do futuro do próprio Satanás, do próprio diabo. Se ele vier te acusar do teu passado, lembra ele do futuro dele, que é no lago de fogo. Esse é o futuro dele. E para você que está me ouvindo, ainda há esperança. Se arrepende hoje. Converta-te hoje. Faça diferente agora. Seja diferente agora. A sua consciência vai ficar batendo em você o dia todo sobre isso. Seja diferente agora. Faça diferente agora. E deixe que a sua consciência não te julgue, mas te defenda diante de Cristo. E aí ele fala, para a gente finalizar aqui no versículo 17 até o 29, e ele fala dos judeus e a lei. Gente, desculpa aí, está indo muito rápido, tá? Já é 00:20. Já é 00:20. Eu sei que já teve muita gente que já foi dormir, já tem gente que só vai me assistir depois. Mas, gente, eu não posso deixar de falar isso aqui. Não posso. Tem 6 pessoas me assistindo agora. E é pra você que tá aí comigo até agora, até o final. Você que tá aí comigo aí, manda um oi aí pra eu me saber quem é que tá comigo. Tá bom? Já virou proibidão aqui. Ai, ai. Que live é essa? Aju, tá caindo pra mim. Tá caindo aí pra vocês? Se tiver caindo, avisa. Deixa eu ver como é que tá minha bateria. Minha bateria tá 10%. Não sei se é isso. Mas eu também já tô finalizando. A gente vai falar sobre a circuncisão. Algo muito, muito, muito difícil. Falar sobre circuncisão. Mas a gente vai falar agora. Mas se você que se diz que é judeu, confia na lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, se você está convencido de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, mestres de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, você, pois, que ensina os outros, não ensina a si mesmo. Não ensina a si mesmo. Gente, é impossível ensinar vocês se eu não me ensinar. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Vocês se dizem judeus. Vocês confiam na lei. Se gloriam em Deus. Vocês fazem coisas excelentes, aprovam coisas excelentes, instruem na lei. Vocês, por muitas vezes, são luz dos que se encontram em trevas, instrutor de insensatos, guia de cegos. Vocês fazem tudo isso, porém, vocês não ensinam a vocês mesmos? Você prega que não se deve roubar e rouba? Você diz que não se deve cometer adultério e adultera? Moça, o que Paulo tá batendo nesses caras, em nós agora? Você tá aí até agora levando lapada junto comigo. Você que detesta ídolos e rouba os templos. Você que se gloria na lei, desonra a Deus pelas transgressões da lei. Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Sabe qual que é? Sabe quem afasta mais as pessoas do evangelho? Isso aqui vai te destravar. Gente, isso aqui vai destravar a sua alma agora. Isso aqui vai destravar você de uma religião desgraçada, desgracenta. Né? Esse é o termo. Desculpa pelo termo, mas esse é o termo. Isso aqui vai te destravar dessa religião. Sabe o que é que mais afasta as pessoas do evangelho? São os próprios crentes. São os evangélicos. E eu digo isso aqui com minha alma rachada, doendo. Porque é por intermédio de mim e de vocês que o nome de Deus ele é blasfemado. Por causa de nós. Isso dói. Isso dói, sabe? E se dói pra gente ouvir isso, imagina pra Deus. Porque em vez de nós sermos pedras afogueadas, pedras no caminho, mostrando a direção, nós, por muitas vezes, nós somos empecilhos das pessoas se chegarem até Deus. Essa é a verdade.
Tem muita gente que é revoltada com o evangelho, revoltados até mesmo com Deus, por causa dessa consciência, por causa dos próprios evangélicos, pelos próprios crentes que se dizem cristãos. Então, por causa de nós, que muitas pessoas desonram a Deus, blasfemam até o nome de Deus, né? Isso aqui é um alerta pra gente, sabe? Isso aqui é um alerta pra nós. Isso aqui é um alerta a qual o Paulo ele está escrevendo aos romanos. E ele está escrevendo a nós também. E agora ele fala, a circuncisão ela tem valor se você pratica a lei. Mas, se você é transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. O que ele está dizendo aqui? Porque todo judeu, ele só era judeu se ele fosse circuncidado. E como eu já falei aqui, eu vou repetir, a circuncisão é você tirar o prepúcio do pênis. Né? O prepúcio que tem no pênis, aquela pele, aquela carne que tem no pênis. Então os judeus, ele tirava aquela carne e ali era chamada circuncisão. Né? E ali era um judeu circuncidado. E para você ser judeu, você precisava ser circuncidado. Né? E agora, Paulo está falando, olha, se a sua circuncisão tem valor, se você pratica a circuncisão, ela tem valor se você pratica a lei, mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão não valeu para nada. Não adianta nada a gente falar que é cristão, que a gente segue a Cristo, mas a gente não segue os mandamentos de Jesus. Não adianta nada. Não adianta. É isso que ele está falando. Não adianta você falar que você é um judeu circuncidado, até circuncidado na carne. Até não tem mais o prepúcio. Mas se você é transgressor da lei, a sua circuncisão não valeu para nada. É isso que Paulo está falando. E é duro isso. É duro os judeus ouvir isso. E agora ele fala, portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão. Calma, gente. Portanto, 26. Portanto, se a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será essa incircuncisão considerada como circuncisão? Olha o que ele está falando. Se um circunciso que não tem, um judeu, né, que não tem o pênis lá tirado da pele, ele não transgride a lei, ele cumpre a lei, é como ele se fosse um incircuncidado na lei. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele julgará você, que embora tenha a letra da lei, e a circuncisão é transgressor da lei. Então, o que Paulo está falando aqui? Ó? Se alguma pessoa, um gentil, vamos colocar o gentil e o judeu para a gente entender melhor. Se um gentil ele não é circuncidado, e o judeu que é circuncidado e ele transgride a lei, e o gentil que não transgride a lei, ele pode falar para aquele homem que é circuncidado, que é judeu, fala assim, ó, você está errado, porque você está transgredindo a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Porque não é... e se aquele que é incircuncidado... porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele o interiormente, e circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não segundo a lei, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Então agora a circuncisão, ela mudou. A circuncisão agora, antigamente era no pênis do homem. Agora a circuncisão que Paulo está dizendo é a circuncisão do coração. É essa circuncisão agora que ele está falando. E é essa circuncisão que está falando aqui, que é operada pelo Espírito, não segundo a lei, e cujo louvor não procede de seres humanos, mas de Deus. Que coisa linda, né? E eu quero agradecer você que ficou aqui comigo até agora. Já tem 1h30 aí de live. Gente, eu não podia, de verdade. Eu sei que ficou muito longo, mas espero que tenha sido produtivo para você. Eu não podia deixar de dar essa base, esse conhecimento para a gente nivelar aí a turma, nivelar a galera,
para a gente dar continuidade agora em Romanos, porque a gente vai falar muito de circuncisão, a gente vai falar muito da justiça, a gente vai falar muito da lei, né? E a gente precisa deixar isso bem claro. Se você não entendeu algum termo, se você não entendeu algum argumento, se você ainda tiver alguma dúvida, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, não tem. A Amanda tá aí? Se a Amanda tiver aí, eu vou responder a dela. Mas se ela não tiver, não vou responder não. Então, assim, se você não entendeu, a live vai ficar salva, tá? Volta aí onde você não entendeu. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui as dúvidas, manda também no meu direct aí, manda lá no meu WhatsApp, manda onde você tiver aí. Se tiver dúvida, alguma coisa assim relacionada, pode mandar aí que, gente, é muito mais profundo do que a gente imagina. Se a gente parar agora e ler o capítulo primeiro e a gente começar de novo, a gente vai ter outra visão, né? Mastigando aqui, caramba, profundo demais em detalhes, verdade, Ju. São detalhes que até mesmo eu não conhecia, né? Não conhecia de verdade, né? E eu dou muito graças a Deus. E quero orar junto com você que está comigo aqui agora, para que Deus continue iluminando o nosso entendimento. Dizer que a glória é dele, tudo é para ele, né? A gente é só um canal de Deus aqui na sua vida e você está sendo também um canal de Deus na minha. Né? E eu quero orar para que Deus tire para lá todo o orgulho, tire para lá toda sabedoria humana, a sabedoria humana. Que Deus tire para lá, que a glória seja toda dele, que seja a sabedoria do céu sobre os nossos corações. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Feche seus olhos, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de nós, Pai. Pelo teu amor, Senhor, que foi vestido naquela cruz por nós. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela vida. Muito obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui em comunhão, compartilhando da tua palavra. Pai, que o Senhor nos dê, Senhor, uma noite de sono bem agradável. Que essa profundidade, Pai, as riquezas e a sabedoria do Senhor esteja sobre a nossa vida. Que nós venhamos dormir, Senhor, com essa certeza, Pai, que o Senhor é muito mais profundo do que nós imaginamos. Que nós venhamos dormir, sonhar e levantar amanhã, Senhor, acreditando ainda mais na Tua palavra, acreditando ainda mais no Teu Evangelho. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor derramou sobre a vida, Senhor, de cada um. Que o Senhor derrame, Senhor, a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Nos guarda, nos livra de todo mal. Que o Senhor guarde, Senhor, as casas, guarde as pessoas que estão nos ouvindo, aquelas que vão nos ouvir também. Que o Senhor guarde, Pai, em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigado a todos que ficaram até agora. Né? Obrigado você que me mandou mensagem ontem. Ontem eu estava doente. Ontem eu só não fiz a live porque eu estava na hora, 10 horas eu estava no hospital ainda, fazendo exame. Né? Mas graças a Deus eu fiz exame de sangue, de urina, tá tudo bem. Né? Graças a Deus tá tudo bem comigo. Né? E agradeço você aí que se preocupou, que mandou mensagem, né? Que perguntou. Muito obrigado mesmo, né? E foi esse o motivo também que a gente não teve live ontem, tá bom? Mas nós estamos aí junto, firme e forte. Amanhã a gente vai continuar o capítulo 3 e 4 e o 5 e o 6, tá bom? Que é o capítulo já de hoje, né? Na verdade, é o capítulo de hoje. Vai mastigando tudo isso aí. Gente, é muito profundo, tá? E nos finais de semana, gente, as lives vão ser mais cedo, tá bom? Vai ser mais cedo pra gente ter mais tempo, né? Pra gente não ficar nessa correria à noite aí, tá bom? Deus abençoe. Ju, um beijo. Cleide, um beijo também pra você aí que tá aí com a gente desde do meio aí pro fim, tá bom? Você que tá aí junto comigo também, um beijo, um abraço no seu coração. Fiquem com Deus e tenham todos uma ótima noite. Deus abençoe.